Olá, caríssimas e caríssimos, graça e paz vos sejam multiplicados. Eu sou o professor Daniel, nós estamos nos Princípios Divinos para Tempos de Crise, lição 6. Neemias constrói os muros de Jerusalém. É o terceiro trimestre de 2020, Escola Bíblica Dominical Especial, que trabalha Neemias, capítulo 1, verso 4, capítulo 2, do verso 1 ao 9. Nesta lição, nós estudaremos os antecedentes históricos de Neemias, veremos como se deu a reconstrução dos muros de Jerusalém com Neemias como líder e, por fim, pontuaremos quais as lições espirituais que podemos aprender com a reconstrução dos muros. Querido professor, querida professora, querido aluno, querida aluna, eu tenho que te pedir, se inscreva em nosso canal, isso nos abençoará muito. Deus abençoe sua vida. Em primeiro lugar, vamos trabalhar os antecedentes históricos de Neemias. Assim como o exílio para a Babilônia se deu em 3 incursões de exército inimigo, segundo Reis 24, do 8 ao 20, 25, do 1 ao 15, 2 Crônicas 36, 5, 23 e Daniel do 1 ao 3, o retorno de volta para casa, este evento é chamado por alguns historiadores de o segundo êxodo, aconteceu em 3 etapas também. A primeira foi capitaneada por Zorobabel, Esdras, capítulo 2, do 2 ao 70, e capítulo 3, do 1 ao 13, para a reconstrução do templo. A segunda ocorreu sob a liderança de Esdras, lá em Esdras, capítulo 7, do verso 1 ao 28. Por fim, Neemias, em Neemias 2, 1 a 20, liderou o terceiro grupo, que retornava para edificar os muros da cidade. Mas, afinal de contas, quem foi Neemias? O significado hebraico do nome Neemias diz confortado por Deus. Era filho de Acalias e provavelmente pertenceria à tribo de Judá. Seus ancestrais residiam em Jerusalém antes do serviço na Pérsia. Neemias capítulo 2, verso 3. A referência mais antiga sobre o nome Neemias identifica um homem que retornou da Babilônia com Zorobabel. Esdras, capítulo 2, 2. A Bíblia registra outro personagem que era conhecido por este mesmo nome, o filho de Asbuque, lá em Neemias, capítulo 3, verso 16, o qual exerceu um cargo de confiança em Jerusalém. Por fim, a Bíblia fala de Neemias, filho de Acalias e irmão de Anani, Neemias 1, 1 a 2, né? E Neemias era o quê? Um homem de grande confiança. Como o texto lá no capítulo 1, verso 11 fala, trabalhava sempre com alegria, capítulo 2, verso 1, e tinha afeição e confiança do rei, capítulos 2, versos 4 e 8. Provavelmente nasceu no período do exílio, conhecia Jerusalém, só de ouvir falar, evidentemente. Nascido no exílio, ficava bem distante da sua capital natal. Nasceu e cresceu em um contexto pagão de religião politeísta e, mesmo assim, tinha em seu coração voltado para Jerusalém. É o que a gente pode ver em Neemias, capítulo 1, verso 4. Vamos para o contexto histórico de Neemias. Essa lição tem uma prerrogativa bem histórica, né? E é interessante que o aluno fica alinhado com as prerrogativas da história para ele não se perder. Em 606 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou cativos os judeus para a Babilônia. Eram 3 excursões. O cativeiro durou 70 anos, de 606 a 536 a.C. Mas em 536 a.C., a Pérsia subjugou a Babilônia e Ciro, o primeiro governante persa, proclamou a restauração de Jerusalém e o retorno dos judeus, que voltaram a Jerusalém em 3 etapas. Na primeira etapa, 538 a.C., 50 mil exilados retornaram, liderados por Zorobabel e Josué. Lá em Esdras 2, 64 a 65, você confere isso. A segunda etapa, 457 a.C., mais de 1.700 homens, além de mulheres e crianças, foram levados de volta por Esdras.
Esdras, capítulo 8, verso 1 ao 14 e o 18 ao 21. Na terceira etapa, em 444 a.C., Neemias liderou outro grupo de exilados. Neemias, capítulo 2, do 1 ao 10, para ser o governador de Judá. Isto aconteceu 13 anos depois que Esdras havia chegado com o segundo grupo de judeus que saía do exílio. É muito interessante essas prerrogativas históricas, né? O contexto social de Neemias, vamos trabalhar um pouquinho desta realidade. Por volta de 444 a.C., Neemias tomou conhecimento por intermédio de Anani, seu irmão, ou Anani, aí você que escolhe a pronúncia, né? E outros judeus que vieram de Judá, acerca da situação que se encontravam os judeus repatriados, bem como a cidade de Jerusalém. Os restantes, que ficaram no cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Neemias, capítulo 1, verso 3. Apesar de estar em uma situação bastante confortável, pois como copeiro do rei ele dispunha de segurança, boa alimentação e conforto no palácio real, mesmo assim, Neemias se dispõe a ir à cidade de Jerusalém para reedificar os muros. Você pode conferir essa prerrogativa em Neemias, capítulo 2, verso 1 até o verso 5. Vamos trabalhar agora um segundo ponto da nossa lição, é uma aula interessantíssima. O segundo ponto trabalha Neemias e a reconstrução dos muros de Jerusalém. Vamos trabalhar como que acontece isso, como que se dá essa realidade. Caríssimos e caríssimas, mesmo que na Bíblia não tenha nenhuma referência explícita a um chamado de Deus para Neemias para realizar a grande tarefa da reconstrução dos muros de Jerusalém, podemos ver que o Senhor o capacitou para esta grande missão, sem sombra de dúvida. Sua missão não se restringiu apenas em restaurar os muros de Jerusalém, mas também promover um grande avivamento na nação em um tempo de crise que foi antecipado ou antecedido por oração, arrependimento de pecados, renovação das promessas. Ou seja, ele reedifica os muros, coloca o povo em oração e essa oração traz arrependimento de pecado, renovação das promessas de Deus. Neemias entendeu a sua importância ou a importância dos muros para a cidade. Neste contexto, muros e portas têm a conotação de segurança e proteção. Era um consenso entre os povos antigos que uma cidade sem muros era tecnicamente vulnerável, desprotegida e fadada a uma iminente desgraça. Você pode conferir essa prerrogativa lá em Isaías, capítulo 60, verso 18. Os muros de uma cidade era algo vital naquela época. Eles também, além de demarcar os limites da cidade, servia de proteção. Confere em 2 Crônicas, capítulo 8, verso 5 e o capítulo 14, verso 7. Uma cidade sem muros era uma cidade desprotegida, vulnerável a qualquer ataque. Abre aspas. Tomamos, pois, todas as cidades, além de outras muitas cidades sem muros. Fecha aspas. Lê isso em Deuteronômio, capítulo 3, verso 5. Nas guerras antigas, a primeira barreira a ser vencida eram os muros. 2 Crônicas, capítulo 26, verso 6. Quando as muralhas de Jericó foram derrubadas, a cidade foi vencida. Neemias estava ciente dessa situação, que sua cidade amada estava sem esse tipo de proteção. Por isso, ele lamentou profundamente. Neemias, capítulo 1, verso 4. Portanto, vamos ver agora quais foram as atitudes de Neemias diante das ruínas dos muros da sua cidade. Neemias orou a Deus. Olha que coisa interessante. A oração de Neemias foi uma adoração sincera na qual ele lembra a benignidade de Deus. Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível,
que guardas o conserto e a benignidade para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha que coisa linda que ele faz na oração. Neemias capítulo 1, verso 5. No Antigo Testamento, a palavra hebraica usada é Esed, que, segundo o dicionário Vine, significa benignidade, amor, firme amor, graça, misericórdia, fidelidade, bondade e devoção. A natureza de Deus é benigna. Isso a gente pode conferir em Salmo 18, 25, 145, verso 8, Lucas, capítulo 6 e 35, Efésios 4, 32, 1 Pedro, capítulo 2, verso 3. Quando Neemias busca a benignidade de Deus, ele tem em mente que o Senhor não deixará de ser favorável ao seu povo. E isso tem vasta prerrogativa na doutrina bíblica. Você pode conferir em Êxodo capítulo 20, verso 6, o 34, verso 7, Números 14, verso 18, Deuteronômio 5, 10, Salmo 86, 15, 103, 8, 145, 8 e finalmente Daniel 9, verso 4. Neemias fez confissão dos pecados do povo. Querido e querida, em oração, Neemias confessou os seus pecados, bem como de toda a nação. Eu faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. Neemias 1:6. A confissão de pecados, acompanhada de arrependimento sincero, é um ato de reconhecimento que existe um Deus capaz de perdoar o mais vil pecador. Doutrina fundamentada em Salmo 103, do 10 ao 23, 130, do 3 ao 4, Isaías 1, 18, 43, 25, 55, verso 7 e Malaquias 7, do 18 ao 19. A palavra de Deus nos assegura um provérbio, 28, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Podemos ver ainda outras passagens bíblicas, como Salmo 32, 3, Salmo 32, 5, 1 João 1, 9 ao 10. Quando Neemias tomou essa atitude de confessar os pecados, sabia que esse era o primeiro passo para a restauração dos muros da cidade. Neemias também lembrou das promessas de Deus. Em oração, súplica e jejum, Neemias lembra de uma promessa feita por Deus a Moisés. Abre aspas. Mesmo que tenha sido levados para a terra mais distante debaixo do céu, de lá o Senhor, o seu Deus, os reunirá e os trará de volta. Presente em Deuteronômio 30, verso 4. Nós usamos o texto da tradução NVI. Observemos que a promessa era condicionada à obediência do povo, uma prerrogativa muito linear no Antigo Testamento. Mas se voltarem, vou fazer novamente, tá? Abre aspas. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática. Neemias 1, verso 9. Tradução também da NVI. Neemias tinha certeza de que, através do arrependimento do povo, Deus cumpriria a promessa como havia dito a Moisés. O apóstolo Paulo, falando sobre a fidelidade de Deus, vai dizer assim, abre aspas, se formos infiéis, ele permanecerá fiel, não pode negar a si mesmo. Fecha aspas. Isso está presente em 2 Timóteo capítulo 2, verso 13. Temos a convicção de que o Senhor é fiel e verdadeiro. Deuteronômio 32, 4. Salmo 89, verso 8, 1 Tessalonicenses, verso 5, 23 e 24, a carta belíssima aos Hebreus, capítulo 10, 23, por isso podemos confiar nele. Ele é absolutamente digno de confiança, pois suas promessas são infalíveis. Êxodo 34, verso 6, Números 23, verso 19, Deuteronômio 4, 31, Josué 21, 43 a 45 e Ezequiel 12, verso 25. Também temos um acréscimo aqui de Daniel, capítulo 9, verso 4. Vamos para o terceiro tópico dessa aula maravilhosa aqui no subsídio da Escola Bíblica Dominical. Lição 6,
a reconstrução dos muros e as suas lições espirituais. Amado e amada, Neemias pediu ao rei Artaxerxes cartas para os governadores que estavam além do rio, para que lhe permitissem passar, bem como madeira para utilizar na reconstrução. Neemias, capítulo 1, versos 7 e 8. E seguiu sua viagem com destino a Jerusalém. Ao chegar em Jerusalém, Neemias não informou a ninguém o motivo da sua ida e saiu à noite para inspecionar como estavam os muros e as portas de Jerusalém. Confere lá em Neemias, capítulo 2, do 11, verso 2, também no verso 11 ao verso 16. 3 versículos, né? 3 partes de versículo. Capítulo 2, o verso 2, e do verso 11 ao verso 16. Notemos quais as atitudes que Neemias notou. Olha para você ver, as atitudes que ele tomou foram: o povo foi convocado a reconstruir os muros. Depois de ver a condição dos muros de Jerusalém, Neemias convocou o povo para a reconstrução. Bem vede vós que a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. É o texto presente em Neemias, capítulo 2, 17, verso 18. Capítulo 2, versos 17 e 18. Pessoas de todo tipo participaram da reconstrução. Sacerdotes, como está no versículo 1, ourives e perfumistas, versículo 8, líderes e mulheres, no versículo 12, levitas, no versículo 17, e até comerciantes, no versículo 32. Da mesma forma que as pessoas de várias habilidades e funções diferentes trabalharam na reconstrução dos muros, na obra de Deus existe o trabalho para todos. Olha que ensinamento belíssimo. O Senhor tem dotado pessoas dos mais diversos talentos para atuarem na obra de Deus. Romanos 12, versos 5 a 8, e também está presente em Efésios, capítulo 4, versos 11 e 12, essas prerrogativas. Os trabalhadores receberam tarefas específicas. Neemias enfrentou muita resistência no trabalho de reconstrução dos muros de Jerusalém. A oposição se deu por parte das nações vizinhas. E sempre vai ter oposição, né? Neemias, capítulo 4, verso 1 ao 6. De dentro também da própria comunidade judaica, Neemias, capítulo 5, verso 1 ao 13, que deve ser a pior parte. E novamente dos povos que vinham ao redor, Neemias, capítulo 6, verso 1 ao 3. O trabalho foi repartido para que todos soubessem o que cada um faria e dedicaram-se com o desejo de alcançar a excelência, mas sem contender, nem dividir seus interesses. Neemias, capítulo 3, versos 1 ao 32. Caríssimos e caríssimas, nenhuma discórdia surge entre eles. Meu Deus, que coisa mais linda! Somente o desejo de fazer o máximo pelo seu bem público, cada israelita deu sua cooperação para reedificar, começando pelo extremo nordeste da cidade, em sentido contrário dos ponteiros do relógio. Queridos, Neemias relaciona neste capítulo 10 diferentes portões aqui e suas seções anexas de muro, junto com os homens que os reconstruíram. É muito organizado, muito bem repartido, porque concomitantemente muito bem liderado. Onde tem liderança, a coisa muda. Sobretudo quando é uma liderança alicerçada nas prerrogativas da fé. Assim como no livro de Neemias, a obra de Deus exige união, pois somos um só corpo. Doutrina essa afirmada em 1 Coríntios 12, do verso 1 ao 23, e também Efésios capítulo 4, versos 15 ao 16. Também quer voluntariedade, Colossenses 3, 23 ao 24, amor, 1 Coríntios 16 e 14, firmeza de propósito, 1 Coríntios 15, 58 e ações de graças, Colossenses 3 e 17. O povo foi convocado a trabalhar mesmo em meio à oposição. A Bíblia diz que, em Neemias 4, 6, que o coração do povo se inclinava a trabalhar. O povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Os homens trabalhavam duramente. Em um cenário de extrema oposição, a obra não pode parar.
Neemias 4, versos 1 e 3, expõe os sentimentos de Sanbalat e Tobias. Eles ardiam em ira. Esse sentimento diabólico desencadeou algumas atitudes ofensivas. Os que faziam a obra foram ridicularizados. Neemias 4:1. B. Os que faziam a obra foram depreciados, menosprezados. Neemias 4:2. C. Os que faziam a obra ouviram palavras de zombaria e desencorajamento. Esdras, capítulo 4, verso 3. Os muros foram reparados próximos às casas. Isso mesmo. Vamos trabalhar isso agora. Existiam muitas casas ao longo do muro. Logo, se o muro estava em ruínas, essas casas estavam em perigo, pois estavam sem proteção, como nós já defendemos desde o início desta aula. Quando a reconstrução do muro começou, Gedaías, Benjamim e Assub e os sacerdotes, lá de Neemias 3, 10, 23, 28 ao 30, repararam os muros na frente das suas casas. Estes cuidados com os muros em frente às casas nos remete à proteção que devemos ter com a nossa família. Olha que abordagem maravilhosa. Não podemos evitar que a nossa família sofra investidas do diabo. Infelizmente, não tem como evitar. Mas podemos proteger a nossa família das suas astutas ciladas. É o que recomenda o texto em Efésios capítulo 6, versos 10 e 11. Protegemos nossas famílias com o quê? A santificação no lar. Levítico 20, verso 26, 2 Coríntios 7, verso 1, 1 Tessalonicenses 4, 7. B. Praticando o culto doméstico. Isso mesmo, hein? Deuteronômio 6, do 7 ao 9. C. Mantendo uma vida de oração e jejum. Romanos 12, 12, Colossenses 4, 2, 1 Tessalonicenses 5, 17. D. Ensinando a palavra de Deus no lar. Provérbios 22, 6, Atos capítulo 5, 42. F. Frequentando os cultos no templo. 2 Crônicas 7, 15 e 16 e Salmo 122, verso 1. Caríssimos e caríssimas, os muros são símbolos da salvação. A maior proteção que o Senhor concede aos homens é salvação em Cristo. O texto bíblico declara: a quem Deus pôs a salvação por muros. Isaías 26, 1. A salvação foi oferecida por Cristo. E por Cristo protege o homem do juízo eterno e da ira futura. Esta salvação é ofertada mediante a graça de Deus. Romanos 3, 24 e 25, capítulo 5, versos 8 e 10 e Hebreus capítulo 7, verso 25. E, evidentemente, mediante a fé em Cristo. Romanos 3, 22 e 24, 25, 28. Isto é, ela resulta da graça de Deus. João, capítulo 1, verso 16. Mas há também a resposta humana, no sentido de aceitar a Cristo enquanto seu Salvador. Confissão, ofereção. Oferta e confissão. Atos 16, 31, Romanos 1, 17, Efésios 1, 15 e o 2, 8. A conclusão dessa lição é a seguinte. Aprendemos da lição de hoje que Neemias prontificou-se a reconstruir os muros da cidade, mas antes orou a Deus, jejuou, adorou e confessou os pecados seus, evidentemente, e os da nação de Israel. Após essas atitudes, não somente os muros físicos foram levantados novamente, mas também houve uma renovação espiritual. Faço rogos que Deus abençoe a sua aula de Escola Bíblica Dominical e te peço, não deixa de se inscrever e curtir nesse vídeo. E se eu posso te fazer mais um pedido, compartilhe com alguém que está precisando dessa lição. É uma lição belíssima de um aprendizado muito atualizado. Deus abençoe sua vida. Obrigado.